Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Mosias, capítulo 18 até o capítulo 24, um capítulo por dia. E hoje vamos então estudar o capítulo 18. Aqui Alma havia fugido do rei e dos guardas do rei, que queria matá-lo, porque ele acreditou nas palavras de Abinadi. Aliás, ele se arrependeu de seus pecados e sabia que o que Abinadi havia falado era verdadeiro. Então ele escreve todas as palavras que Abinadi pregou, né, sobre a redenção, sobre fé no Senhor Jesus Cristo, e ele começa agora a compartilhar tudo o que ele escreveu, que Abinadi havia falado com as pessoas. E ele se escondia, né, do rei e dos guardas para que ele não fosse apanhado e morto. Então ele tinha que ensinar longe, ele ensinava num lugar chamado Mormon, tá bom? Era bem nas fronteiras da cidade e era um lugar bem bonito. E ele se reunia ali com as pessoas ensinando. E de tanto pregar o evangelho, reuniu-se ali uma grande multidão de pessoas, tá bom? 200 e poucas pessoas estavam reunidas ali para ouvir a palavra. E ali ele compartilha, então, em frente a um, a um lago, alguma coisa assim, que era cheio de água, e ele está compartilhando. Todas as pessoas estão diante da água ali, e agora ele faz um convite batismal para essas pessoas, dizendo: E aconteceu o que ele disse: Eis aqui as águas de Mormon, pois assim eram chamadas. E agora, sendo que estáis dispostos a entrar no rebanho de Deus, de ser chamado seu povo, sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiqueis leves. Sim, estáis dispostos a chorar com os que choram. Sim, consolar os que necessitam de consolo. De servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todos os lugares em que vos encontrei, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados como o da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. E agora digo-vos que se for esse o desejo do vosso coração, o que vos impede de ser batizado em nome do Senhor, como um testemunho perante ele, de que haveis feito convênio com ele, de servi-lo, guardar os mandamentos, para que ele possa derramar o seu espírito com mais abundância sobre vós? Bom, aqui então ele faz o convite batismal para aquelas pessoas. E eu gosto muito dessa pergunta, né? E nós podemos utilizar ela em várias coisas. O que vos impede de ser batizado? Ou o que vos impede de ir na igreja hoje? O que vos impede de visitar alguém, de ajudar alguém? Eu gosto muito dessa pergunta, da maneira que ele colocou aqui. Bom, e aqui a gente vê o compromisso do batismo, convênio, que é também de servir de testemunha de Deus em todos os lugares e de ajudar as pessoas. Chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e assim por diante. Ele vai explicar mais sobre isso aqui. Bom, ele dá continuidade aqui dizendo: Quando ouviram essas palavras, bateram palmas de alegria e exclamaram: Esse é o desejo do nosso coração. Eu gosto também da maneira que o povo se expressa aqui. Eles bateram palmas de alegria, ficaram felizes em fazer convênio. Como eu sou feliz de ter feito convênio com o Senhor, de ter entrado nas águas do batismo e ter feito esse compromisso de servir a Deus. Eu faria tudo de novo. Aliás, toda semana, ao tomar o sacramento, a gente está renovando os nossos convênios com o Senhor. Então a gente é como se a gente estivesse novamente entrando nas águas e fazendo convênio com Deus de servi-lo, de amá-lo, guardar os seus mandamentos, de servir de testemunha de Deus em todos os lugares. Então, o povo bateu palma de alegria e aconteceu que Alma tomou a Elã, que era um dos primeiros, e entrou nas águas e clamou, dizendo: ó Senhor, derrama o teu espírito sobre o teu servo, para que ele possa fazer esse trabalho com santidade de coração. Aqui é uma oração, né, que a Alma está fazendo, para que ele já tinha autoridade de Deus, né? E ele faz uma oração para que o Senhor aceite aquele trabalho que ele está realizando ali agora no momento de fazer o batismo. É, e havendo
desculpa. E havendo dito essas palavras, o Espírito do Senhor desceu sobre ele e disse: Elã, tendo autoridade de Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que, se fizerdes convênio de servi-lo, até que esteja morto, quanto ao corpo mortal, e que o Espírito do Senhor se derrame sobre ti, e que te conceda a vida eterna, por meio da redenção de Cristo, e que ele preparou desde a fundação do mundo. E havendo Alma pronunciado essas palavras, ambos, né, tanto Alma e Elã, foram sepultados na água, e levantaram-se e saíram das águas, e regozijaram, estando cheio do Espírito. E outra vez tomou Alma um outro, e entrou nas águas pela segunda vez, e batizou, e havendo feito como o primeiro, só que não sepultou a si mesmo outra vez nas águas. Então, por que que Alma, né? Uma pergunta, por que que Alma na primeira vez ele se batizou a si mesmo? Na verdade, o comentário que nós temos, tá, dos manuais fala que Alma ele já era batizado, mas o batismo ele serve para arrependimento, para perdão dos pecados. Então, para ele se sentir limpo, a primeira vez ele entra nas águas e se batiza também, mas ele já havia sido batizado. Era apenas um sentimento dele para se tornar mais limpo, tá bom? E depois disso ele não é batizado assim de novo, né? Ele batiza o próximo, né? Mas ele mesmo não sepulta a si mesmo na água, tá bom? Então foi só um sentimento que ele teve para que ele pudesse se sentir limpo também, tá bom? Então ele vai lá e faz isso como simbolismo, né? Conforme ele falou, ele já tinha orado ao Senhor e o Espírito do Senhor desceu sobre ele, tá bom? Para que ele pudesse fazer esse trabalho. Na verdade, ele não estava se sentindo tão digno de fazer aquela ordenança tão sagrada, tá bom? É isso que aconteceu aqui. Bom, ah, vamos aqui para o versículo 20, né? Porque após eles terem sido batizados, eles formaram como uma congregação, se juntaram, né? Eles fizeram como se fosse uma igreja. Ele ordenou sacerdotes para guiar o povo ali. E ele mandou ali que os sacerdotes que se juntasse de 50 em 50 pessoas ficaram designados de ensinar as pessoas. No 20 diz assim: sim, e mandou-lhes que não pregassem, senão arrependimento e fé no Senhor, e redimir a seu povo. Então, a única coisa que ele queria que eles pregassem era isso: fé e arrependimento, coisas básicas do Evangelho. A gente tem que eh, se manter nisso também. Sempre ao compartilhar o Evangelho, pregar fé e arrependimento, para que haja mudança no coração. Versículo 23: e mandou-lhe a, que observasse o dia do sábado, que santificasse e também todos os dias rendesse graças ao Senhor seu Deus. Então, além de ensinar essas coisas, ele também ensinava a guardar o dia do Senhor também, e render graças ao Senhor, né? Oração, essas coisas que eles incentivavam aqui a fazer. O versículo 25, é, e designou-se um dia de cada semana, no qual deveriam reunir-se para ensinar o povo a adorar ao Senhor seu Deus. E deveriam também reunir-se tantas quantas vezes fosse possível. Aqui, né, eu consigo enxergar que não somente o dia designado do Senhor eles se reuniam, mas quantas vezes fosse possível. Isso nos lembra das atividades da igreja e também reuniões. Quantas e quantas vezes forem possíveis, nós devemos estar nessas reuniões para se interar e estar junto com o grupo, tá bom? Que é a igreja. Bom, eu acho que eu vou finalizar por aqui, tá bom? Então, dos comentários aqui é que nós devemos estar sempre ajudando uns aos outros. Não só ele fala também de compartilhar os nossos bens com o próximo. Aquele que tinha mais compartilhava mais, aquele que tinha menos compartilhava menos. O que não tinha nada, na verdade, recebia
ajuda. E aqui, no versículo 29, também ele fala, de acordo com suas necessidades e carências. Isso significa também necessidades especiais, como atenção que nós podemos dar às pessoas, um apoio emocional, psicológico, psicológico não como profissionais, mas dar atenção às pessoas, cuidar das pessoas. Então, o compromisso que nós temos no batismo é também o compromisso do batismo é um convênio individual. Ninguém pode guardar os convênios por nós. Nós temos que guardar o convênio que fizemos com o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também nós é, não somos, não somos uma ilha isolada. A gente tem que incluir outras pessoas para guardar esses convênios, porque de tal maneira o Senhor fala, é, me amais, guardar os meus mandamentos. Também, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu vou guardar o mandamento de amar, é, se eu não vou ajudar o próximo também? Bom, é isso. Gratidão a todos. Vou finalizar por aqui a mensagem. Eu ainda estou com efeito de remédios, né? Então, fico muito sonolento para poder compartilhar a mensagem, para raciocinar. Mas vamos nos manter firmes em estudar todos os dias as Escrituras, tá bom? Gratidão a todos. Deixa essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.